E aí, galera, chegamos com a última parte da correção do simulado da Prefeitura de Quadra, técnico de enfermagem, preparação para concursos que cobram a banca Consulpan. Então, vamos para a questão 36 até a questão 40 para finalizarmos. Questão 36 fala o seguinte: diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, chamada de hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia, como ele já falou logo acima. Sobre o tratamento, marque o item correto. Vamos lá. Letra A. O tratamento da diabetes é sempre feito com o uso de medicamentos, seja por via oral, nos casos dos hipoglicemiantes utilizados na diabetes tipo 1, como injetáveis, como o caso da insulinoterapia no diabetes tipo 2. Aqui nós já temos várias coisas erradas nessa alternativa. Primeiro, o tratamento nem sempre é feito com o uso de medicamentos. Às vezes, você pode fazer o controle da diabetes, principalmente diabetes tipo 2, apenas modificando o estilo de vida. Já na diabetes tipo 1, aí sim vai sempre necessitar de medicamentos. Sendo que os medicamentos aqui estão invertidos. Hipoglicemiantes orais, eles são usados geralmente na diabetes tipo 2. A alternativa colocou na tipo 1. Já nos injetáveis, a insulina injetável é usada na tipo 1. Os pacientes em insulinoterapia devem ser orientados a jamais colocar em uma mesma seringa dois tipos de insulina, devendo cada um ser aplicado em seringas diferentes. Esse aqui também será falso, porque nós temos a insulina NPH, que é de ação lenta, e nós temos a insulina regular, que é de ação rápida. Deixa eu apagar aqui que ficou um pouquinho corrido. Insulina regular de ação rápida. Nós podemos misturar as duas, ou existem fórmulas onde já vêm as duas misturadas. Isso é bom para o paciente que ele toma apenas uma furada, lembrando que a NPH é de ação lenta e a regular de ação rápida, ou seja, uma complementa o efeito da outra. Letra C. O paciente que faz insulinoterapia deverá ser orientado quanto ao rodízio de aplicações. Então, letra C é a resposta correta. Por que precisa fazer esse rodízio? Porque aplicações subcutâneas elas podem causar uma fibrose na região onde foi aplicado e a gente precisa dar um tempo para que aquela região se recupere e possa aplicar a injeção de novo lá naquela região. Letra D. A insulina é uma medicação de uso estrito subcutâneo em qualquer ambiente, seja domicílio ou hospitalar. Isso daqui é falso porque ela não é de uso estrito subcutâneo. Ela é comumente feita por via subcutânea, mas principalmente em UTIs a gente pode aplicar a insulina por via endovenosa. 37. Prefeitura de Quadra. Os antipiréticos são fármacos que têm como função precípua tratar de. Então, antipiréticos ou antipirogênicos. Eles vão tratar cefaleia, letra B, quadro febril, letra C, alergia ou letra D, hipotensão. A resposta certa é a letra B. São os famosos pirogênios ou pirogênicos. Os pirogênios, deixa eu escrever certinho aqui, são os famosos pirogênios que vão causar o quadro febril. Pirogênios. Alergias são antialérgicos.
cefaleia podem ser analgésicos e hipotensores, no caso da hipotensão ou antihipertensivos. 38. Sobre a alta hospitalar e a atuação do enfermeiro nesse processo, é correto dizer que, antes de ler as alternativas, eu creio que essa questão queria saber a incorreta. Porém, no gabarito oficial, continua com a resposta errada. Vou explicar já já porque eu acho que ele deveria ter pedido a incorreta. Não fizeram o recurso para pedir a anulação ou mudança de gabarito dessa questão, mas vamos analisá-la. Então, letra A. No momento da alta hospitalar, é muito importante que o enfermeiro avalie a disposição do usuário, além de identificar o interesse do mesmo a seguir a terapêutica para seu autocuidado. Isso daqui é verdadeiro. O enfermeiro ele precisa, é importante sim que ele avalie se o indivíduo ele consegue fazer seu autocuidado, porque às vezes ele vai para casa precisando de tratar ainda algumas coisas que não foram totalmente curadas no hospital. Procurar identificar as redes de apoio do usuário, com certeza. Depois do hospital, esse indivíduo vai precisar de redes de apoio, principalmente da atenção básica, que servem como auxílio na terapêutica. Assim como identificar esta rede de apoio, o interesse em ajudá-lo é um diferencial do enfermeiro. Verdade? Então, letra B também está verdadeira. Desse modo, o papel do enfermeiro no processo de alta é de extrema importância, para que assim possa proporcionar assistência desde a internação, educando tanto o usuário como as suas redes de apoio, também verdadeiro. E letra D, cabe ao enfermeiro impedir a saída de pacientes que ainda não tenham tido alta médica, pois aqui no Brasil não existe a alta a pedido. Então essa daqui ela é falsa, por isso que eu achei que ele deveria pedir a incorreta e não a correta. Não foi anulada, não foi feito recursos em cima dessa questão. Se foi feita, a banca não aceitou, mas a única alternativa que nós teríamos de diferenciar é a letra D, porque não é papel do enfermeiro impedir a saída de ninguém do hospital. Ela apenas orienta e existe sim alta a pedido, porém o médico pode não se responsabilizar por essa alta a pedido. Então, ficaria incorreto apenas a letra D, se fosse esse mesmo gabarito que a banca quer pedir. 39. Prefeitura de Quadra, técnico de enfermagem. O titular de certificado de enfermeiro prático, atenção aqui, ó, enfermeiro prático, ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Esse daqui era um serviço que existia nessa época aqui, da ditadura militar, 1964, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas unidades da Federação, nos termos do decreto número 23774 de 1934, decreto 8778 de 22 de janeiro de 1946 e da lei 3640 de 1959, é considerado pela lei 7.496. Então tem esse monte de lei, monte de decreto aqui que a banca trouxe, a questão trouxe, que a gente precisaria lembrar a lei 7.498, a lei do exercício profissional da enfermagem. Você tem que saber dessa lei de pé a cabeça, e que dentro de um dos artigos ele fala sobre isso aqui, ó, sobre o enfermeiro prático, que era um cargo que existia antigamente. Então, o que é que a questão quer saber? Quer saber quem era o enfermeiro prático. O enfermeiro prático, depois que a lei 7.498 surgiu, enfermeiro prático passou a ser qual dessas profissões? Letra A, auxiliar de enfermagem. Letra B, enfermeiro. Letra C, técnico de enfermagem. E letra D, continuou sendo enfermeiro prático. Então, aqui a gente já corta, porque não existe mais enfermeiro prático.
os enfermeiros práticos eles passaram a ser auxiliar de enfermagem letra A. Para saber dessa questão, você precisaria estar dominando a Lei 7.498, que é padrão, não pode ir para a prova sem saber dessa lei. Questão 40. Prefeitura de Quadra, técnico de enfermagem. Sobre o exercício das atividades de técnico em enfermagem, exerce a atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto, ele quer saber incorreta, participar da equipe de saúde. Com certeza, o técnico de enfermagem participa da equipe de saúde. Letra B, participar da orientação e supervisão do trabalho, que está correto, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Essa alternativa aqui ela estaria incorreta se tivesse assim, ó, orientar e supervisionar o trabalho de enfermagem. Só até aí, se tivesse só assim, ó, orientar e supervisionar o trabalho de enfermagem, aí é uma atribuição do enfermeiro, não do técnico. Mas como está totalmente bem escrito, participar e em grau auxiliar, então é atribuição do técnico, sim. Letra C. Coordenar a programação da assistência de enfermagem. Quem faz a coordenação da assistência de enfermagem é o enfermeiro, então o exceto seria essa, a incorreta seria essa. É essa. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. Então, sim, o técnico executa ações assistenciais de enfermagem e não executa, exceto as privativas do enfermeiro. Fechamos aqui as questões de específico, as questões de técnico. Vou postar depois as questões de conhecimentos gerais, onde vai abranger matemática, português e raciocínio lógico e informática nas próximas aulas, certo? Nos próximos blocos, próximas partes. Até a próxima.